Estranho isso aqui, né? Enfim. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao primeiro vídeo do canal Asa 100. Nesse canal a gente vai falar de fotografia. O nosso foco aqui vai ser a fotografia analógica, mas a gente vai falar de fotografia como um todo, né? Não especificamente só das coisas da fotografia analógica. Antes de mais nada, meu nome é Flávio, eu moro em Minas Gerais, mais especificamente numa cidadezinha chamada Ibirité. Ibirité faz parte da Grande Belo Horizonte. Eu sou professor da rede pública de Belo Horizonte. Mais especificamente, sou professor de língua portuguesa e de língua estrangeira, mas tenho um amor profundo pela fotografia, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história com a fotografia para vocês entenderem, né, a minha caminhada. E antes de eu começar a contar a minha história, né, provavelmente muitos de vocês vão falar: puxa vida, mais um canal de fotografia, né? Já não tem tantos no YouTube? Sim, de fato tem. E tem canais muito bons, inclusive vou citar alguns desses canais aqui no meu próprio canal, né? Acho que coisa boa tem que ser divulgada, até porque muita coisa que eu aprendi nesses canais. Então, por que eu estou fazendo esse canal? Primeiro porque eu quero criar alguma coisa para compartilhar as minhas experiências com vocês. Muita coisa que vocês vão ver aqui já aparece no outro canal. Nós que somos professores de língua portuguesa, a gente trabalha muito com a questão do texto imagético, né? Porque muita gente acha que texto é só aquilo que tem letra, palavra, né? Se você perguntar aí uma definição de texto para várias pessoas, a maioria provavelmente vai dizer que texto é que você escreve, né? Só que tem um texto de um autor chamado Afonso Romano de Santana, onde ele fala que tudo é leitura, e se tudo é leitura, tudo é texto. Dentro da própria estrutura dos textos, né, a gente tem o texto, que é o texto verbal, que é esse texto que tem palavras, mas também tem o texto não verbal, né, que é o texto imagético, e tudo que não tem palavra, mas que transmite alguma coisa, né, algum sentido, alguma mensagem, tudo isso é texto. Então eu vim aqui compartilhar as minhas leituras, né, apesar de provavelmente muita coisa que eu abordar aqui já foi abordada, nunca foi abordada sob o meu ponto de vista, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas de fotografia a partir do meu ponto de vista, das minhas vivências, das minhas experiências, né? E é por isso que eu estou criando esse canal. E a minha história com fotografia, ela começa bem longe, apesar de que eu não tenho muitas fotos de quando eu era criança, né? Eu venho de uma família bastante humilde. Quando eu era criança, a gente não tinha condição de ficar fazendo fotografias, quanto mais de ter uma câmera fotográfica. Eu tive algumas câmeras fotográficas quando eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos. A câmera que eu tive nessa época era tipo essas câmeras saboneteiras, né? Mas a que eu tive por mais tempo, foi uma que usava um filme 110, que é um filmezinho que vinha num cartucho. Era uma câmera bem chatinha. Vou ver se eu acho uma foto para colocar aqui para vocês enquanto eu tô falando. Eu acho que inclusive esse filme 110 nem é fabricado mais, não tenho certeza, mas acho que não é mais fabricado não. Eu ainda peguei a magia, né, vamos dizer assim, de fotografar com filme. E por que eu falo essa magia de fotografar com filme? Eram tempos que a gente tinha um cuidado muito grande na hora de fazer fotografia, porque câmera acabou ficando barata, né? Não as câmeras DSLR, as câmeras ditas profissionais, mas as câmeras que a gente podia ter na casa da gente, né? Essas câmeras saboneteiras, elas de alguma forma eram acessíveis, então era muito automático, né? A gente não precisava ficar preocupado com ISO, com velocidade de obturador, profundidade de campo, né, abertura, nada disso. A câmera fazia tudo. Isso acabou popularizando, né, a fotografia. Nessa época, os filmes custavam caro. Por coincidência, hoje está bem caro também, né? Aí nessa época, então, a gente tinha um cuidado muito grande, porque a gente não podia ficar comprando muitos filmes. E o filme, né, todo mundo sabe, tem uma quantidade limitada de fotos que você pode fazer. Eram 12, 24 ou 36. Quando o dinheiro estava curtinho, a gente comprava de 12. Então a gente guardava os cliques para aqueles momentos mais especiais. E tinha um cuidado danado, porque qualquer vacilo que você dava, você perdia a foto. Essa câmera, inclusive, que eu tinha, ela usava um flash que a gente comprava separado. Era um cubinho que vinham com 4 disparos, né? Pra gente fazer fotografia noturna. Enfim, então desde lá de trás eu tenho essa experiência, essa vontade de fotografar. Mas
Mas, como eu disse para vocês, eu não podia comprar uma câmera DSLR, né? E aí, né, o tempo foi passando. Eu acabei, depois de um tempo, ganhando uma Zenit. Eu tenho essa câmera até hoje. Não entendia absolutamente nada. O primeiro filme que eu coloquei nela para fotografar foi todo perdido, porque eu não tinha ideia de nada dos conceitos básicos de fotografia, né? Mais tarde, quando eu já estava trabalhando, que eu podia comprar minha câmera, eu falei, bom, eu vou fazer um curso de fotografia. E aí, uma pessoa que trabalhou comigo numa escola, o esposo dela tinha uma escola de fotografia, e eu falei, pô, é para lá que eu vou, né? Ela era professora de educação artística, ele professor de fotografia, os dois resolveram então abrir uma escola, e eu fui estudar nessa escola. E para estudar nessa escola, eu tinha que comprar uma câmera. E a minha primeira DSLR foi uma D5100 da Nikon. Inclusive tem uma curiosidade, né? Na época eu não tinha câmera e obviamente não sabia o que comprar. Esse professor e a minha amiga falou, não, compra câmeras da Nikon. Eles foram muito enfáticos, né? Compre câmeras da Nikon. Na opinião deles, Nikon tinha uma qualidade superior, algumas coisas que eles consideravam mais interessantes do que as Canon. E curiosamente hoje a Nikon já nem tem uma presença assim mais no Brasil, né? E eu vim descobrir depois que isso era nada mais nada menos do que uma opinião do professor. Eu segui essa opinião porque eu não sabia nada. Hoje eu tenho Canon e fotografo muito com Canon, não tem nada a reclamar da Canon. Ela é tão boa quanto, muitas vezes até melhor do que as Nikons que eu tive. Nessa época que eu comecei a aprender fotografia, eu fiquei assim muito empolgado, né? E aí eu comecei a comprar, eu troquei a minha D5100, cheguei a comprar até uma full frame, né? Aquela bobagem que a gente tem no início, que a gente está aprendendo a fotografia, que você tem que ter uma full frame. Um detalhe importante, cheguei até a montar um estúdiozinho para mim, fiz alguns trabalhos e tal. Só que nessa época também o mercado começou a ficar bastante saturado de fotógrafos, e também como a fotografia se popularizou muito com a chegada dos celulares, e aí os serviços começaram a ficar cada vez mais baratos. Então estava muito complicado manter uma estrutura de estúdio, de equipamentos e tal, com serviços custando cada vez mais baratos. E aí, daquela empolgação que eu tive no início, veio a desilusão, né? Eu acabei vendendo bastante coisa dos meus equipamentos e guardei algumas coisas, né? Mas a maioria eu vendi. E aí, né, nessa época que eu tava meio desiludido, assim, começou a pintar essa questão da fotografia analógica, e eu comecei a perceber a fotografia com outros olhos, não mais como um negócio, alguma coisa assim para minha sobrevivência, mas algo que pudesse ser um meio de me expressar. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com filme e eu fui correr atrás de uma câmera analógica, uma DSLR analógica. A primeira DSLR analógica que eu tive tá aqui do meu ladinho, que é o meu xodozinho, é essa daqui, ó. É a Nikon N2020. Dizem que essa foi a primeira câmera de foco automático, né? A partir dela aí é que começou o desenvolvimento mais moderno, né? Dessas câmeras, principalmente as câmeras da Nikon. Então ela tá aqui totalmente funcional, né? Obviamente, quando eu comprei ela, já comprei usada, né? Ela tem aquele barulhinho que eu amo. É realmente o meu xodó, né? Olha só. Então, assim, quando eu saio para fotografar, geralmente essa daqui é a minha companheira. Mas eu também tenho várias câmeras analógicas hoje em dia, tá? Mas assim, eu gosto muito dessa daqui também, que já é bem mais tecnológica, digamos assim, né? A F601 da Nikon. Além disso, ela tem uma pegada bacana. Essa câmera aqui basicamente é uma câmera eletrônica, só que ela não tem sensor, ela usa filme, né? Tem um pouco mais de tecnologia eletrônica do que a N2020. E aí eu quis também aproveitar, né, desse conhecimento que eu tinha, juntar isso com as minhas aulas, e eu acabei desenvolvendo um projetinho fotográfico com meus alunos de nono ano. Foi uma experiência muito bacana, né? Nessa época eu adquiri várias saboneteiras, e aí junto com os meus alunos a gente construiu uma câmera obscura. A gente foi entendendo um pouquinho sobre a questão do filme, né, da fotografia, como que ela é processada, enfim. E foi uma experiência muito bacana que eu tive. Só que aí, assim, com o passar do tempo na escola, eu acabei me metendo na direção, né, onde eu estou até hoje. E acaba que a direção consome muito tempo da gente, né, e eu acabei meio que me afastando de tudo. Meus equipamentos ficaram guardados, inclusive
fui ver recentemente como que estavam as coisas, muita lente com fungo, porque eu não tomei cuidado, precisando de limpeza de maneira geral. E eu vivi basicamente para o trabalho, até que, né, agora no finalzinho do ano, caiu a ficha assim, gente, eu tô abrindo mão de coisas que eu gosto, abrir mão de vida social, abrir mão de hobbies, de viagens, né, que a gente pode fazer em função do trabalho. Então a gente foca muito no trabalho e esquece dessa outra parte, né? E aí eu tenho o propósito, né, de estar voltando a fotografar, tanto analógico quanto eletrônico. Mas como eu disse, eu tenho um xodózinho pelo analógico, né, por essa questão da gente ter que elaborar mais todo o processo fotográfico, né, pensar mais o clique, valorizar o clique, né? Eu ouvi essa expressão do canal Papo Analógico. Vou deixar aqui 2 canais, que é o Papo Analógico e o Câmera Velha, que me inspiram muito, muito mesmo. E essa questão de valorizar o clique, para mim, faz muito sentido, né? A gente não ser mero apertador de botão, como acontece muitas vezes com os celulares, né? Tiramos 100 fotos para ver qual delas que ficou boa para a gente aproveitar uma, né? Então você não pensa, você não compõe, você não idealiza a fotografia, né? Não pensa aquilo que você quer antes de você fazer. A gente simplesmente vai tirando, né? Então, eu quero aproveitar esse momento que eu tô nele agora para voltar, para resgatar essas coisas que eu vivi e que eu deixei de lado. E é por isso também que eu criei o canal, né? É para, a partir dessas vivências, dessas novas vivências que eu vou ter, trazer aqui para vocês essas experiências e a gente trocar uma ideia sobre isso. Eu sei que provavelmente isso aqui não vai atingir uma grande multidão de pessoas, mas se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, acompanhar essa jornada que eu vou ter aí a partir de agora, para a gente trocar uma ideia sobre fotografia de maneira geral e também sobre fotografia analógica, né, que vai ser o foco. Quer dizer que então não vai ter fotografia digital? Vai ter, né? O que eu tô falando é que o meu foco agora vai ser a fotografia analógica, mas sempre que eu achar que tem alguma coisa interessante aí da fotografia digital, a gente pode trazer para cá também. Então basicamente é isso, eu tô a fim de resgatar esse tempo, aprender coisas novas e compartilhar essas coisas novas com você, porque conhecimento é assim, né? Conhecimento só tem sentido quando a gente compartilha. Se você sabe alguma coisa e guarda só para você, não tem serventia nenhuma, né? O conhecimento, ele só traz benefício quando ele é compartilhado com as pessoas, e essa é a minha ideia aqui. Então é isso aí, convido você a me seguir, se você estiver interessado, a fazer parte dessa jornada, e é isso aí, vamos lá?